Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas de Direito Constitucional. Hoje vamos tratar de mais um ponto relativo à organização dos poderes, entrando nos temas que envolvem o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que é um dos três poderes da República, juntamente com o Executivo e o Legislativo, e funcionalmente desempenha como função típica própria desse poder a função de jurisdicionar, a função de dizer qual o direito adequado para resolver os conflitos que são submetidos à sua apreciação. Então, comecemos a nossa microaula sobre o Poder Judiciário, nos referindo acerca das funções típicas e atípicas do Poder Judiciário. Assim como os outros poderes, o Poder Judiciário possui funções típicas que é a sua função propriamente dita, a função restrita à função jurisdicional, e as funções atípicas, que são funções próprias dos outros poderes, mas que, em função de algumas necessidades que o judiciário possui no campo administrativo e também no campo regimental, devem ser exercidas por força de dispositivos constitucionais, devem ser exercidas pelo judiciário. Então, a grande função típica do judiciário, a função própria do judiciário é a função jurisdicional, como o próprio nome diz, né? A função de dizer qual o direito adequado aos conflitos que eles são submetidos. Mas também, excepcionalmente, de modo lateral, de modo acessório, ele exerce as suas funções atípicas, que são próprias dos poderes. Assim, exerce uma função de administração em razão de que há uma necessidade de gerenciamento, de administração de toda a máquina, de toda a estrutura que compõe o judiciário. Então, quando vai se fazer um concurso para juiz, essa função não é uma função especificamente jurisdicional, mas uma função administrativa, que vai lançar um edital, que vai realizar as provas serão corrigidas, os aprovados serão, a lista dos aprovados será divulgada, depois serão nomeados, assim por diante. Da mesma forma, a contratação de funcionários, ou a construção de prédios, ou compra de automóveis, ou compra de equipamentos, tudo isso são funções que não são funções jurisdicionais próprias do judiciário, mas são funções administrativas que se aproximam daquelas funções típicas do poder executivo, mas, nesse caso, precisam ser realizadas pelo próprio poder judiciário na administração da sua estrutura e do seu pessoal. Também a função legislativa ela é exercida pelo Poder Judiciário. Por exemplo, a principal delas, a elaboração dos regimentos internos dos tribunais. Regimentos internos dos tribunais, então regimento do STF, do STJ, dos tribunais superiores, dos tribunais de apelação, enfim, todos esses regimentos são feitos pelo próprio tribunal. Então, por exemplo, o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul é feito pelo próprio Tribunal de Justiça. E, o que é mais importante, esses regimentos se enquadram dentro daquela definição de atos normativos que nós encontramos lá quando estudamos o controle de constitucionalidade. Por exemplo, no artigo 102, inciso 1º, a linha A, quando toca lá na competência do Supremo, o Supremo tem a atribuição de processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou federais. Nessa definição, ou no rol do que nós entendemos como atos normativos, se enquadram os regimentos internos dos tribunais, que têm o mesmo estatuto de leis processuais, porque em boa parte dos regimentos internos existe uma série de dispositivos que têm um caráter processual. Exemplo, existem dentro dos regimentos, são postos dentro dos regimentos internos dos tribunais alguns recursos, estão previstos alguns recursos, como por exemplo o que se chamava de o agravo regimental, o agravinho na linguagem dos tribunais. Isso era um recurso que é previsto dentro do regimento interno do tribunal. Então vejam que tem uma importância no processamento dos recursos, no processamento das matérias que chegam até os tribunais.
Então, um primeiro ponto, um ponto importante, pegando a nossa lição lá da parte geral da teoria da separação dos poderes, em que nós abordamos funções típicas e atípicas, o judiciário, assim como o legislativo tem como função típica a legislação e funções atípicas, a administração e jurisdição, da mesma forma, o executivo tem a sua função típica a execução e, excepcionalmente, a jurisdição e a legislação. Também o Poder Judiciário tem função típica, jurisdição e funções atípicas, execução e legislação. Então, o Poder Judiciário é esse poder público com previsão constitucional. Vejam o que diz o artigo 2º da nossa Constituição, né? Em que está disposto que são poderes da União, independentemente e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tá? Então isso é uma previsão constitucional e depois vem toda uma regulamentação a partir do artigo 92, que a partir daí se especifica detalhadamente uma série de questões que envolvem o Poder Judiciário. Tá? Bom, o Poder Judiciário, nós estamos acostumados a ouvir falar, e isso é uma realidade, nós ouvimos falar do juiz estadual, do juiz federal, do juiz do trabalho e assim por diante, ou seja, do juiz eleitoral, da justiça militar. Nós ouvimos falar de uma série de instalações, diríamos assim, de uma série de agências e de cargos que se referem ao Poder Judiciário. E aparentemente são todas elas separadas. Aparentemente, por quê? Porque o Poder Judiciário é um só. E ele é dividido em vários órgãos, em vários tribunais, mas que compõem uma totalidade, um grande poder público da República Brasileira, que é o Poder Judiciário. Tá? E, não obstante isto, nós vamos encontrar no artigo 92 as seguintes disposições. A seguinte disposição: são órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Que no caso brasileiro nós não temos mais território, o último território que tínhamos era o território de Fernando de Noronha e que passou a integrar o estado de Pernambuco. Então vejam, existe uma série de órgãos que compõem o Poder Judiciário. O próprio texto constitucional indica isso, são órgãos do Poder Judiciário. Então, não obstante haver essa fragmentação, essa clivagem, essa separação, isso é uma separação que se dá fundamentalmente por questões de competência. Ou seja, determinados juízes têm competência para julgar determinadas matérias, determinados tribunais têm competência para julgar determinados recursos e assim por diante. Ou seja, é feita uma divisão do trabalho entre as distintas instâncias do Poder Judiciário, primeiro, segundo grau, tribunais superiores, entre juízes federais e juízes estaduais, entre juízes da Justiça Comum e juízes da Justiça Especializada, tribunais da Justiça Comum e tribunais da Justiça Especializada e assim por diante. Mas no fechar das contas, são todos órgãos pertencentes a um único poder, o Poder Judiciário. Para melhor entender esta fragmentação, esta clivagem, esta separação do Poder Judiciário, nós poderíamos começar fazendo uma grande divisão no Poder Judiciário entre o que se considera jurisdição comum e jurisdição especializada. A jurisdição, e como é que nós vamos entender a separação do que toca por competência à justiça comum e do que toca à justiça especializada. Via de regra, a justiça especializada ela se materializa pela justiça do trabalho, né, pelo que se chama de Poder Judiciário do Trabalho, pelo Poder Judiciário Eleitoral, pelo Judiciário Eleitoral e pelo Judiciário Militar, que são matérias, que são órgãos do Judiciário que têm matérias específicas. Vejam aqui
na Constituição Federal, tá? Diz o quê? Quando se fala em tribunais regionais, mais adiante aqui, quando se fala em tribunais e juízes do trabalho, tá? Aqui são órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho, os juízes do trabalho. E mais adiante, lá no artigo 114, diz o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho abrangindo os entes de direito público externo, da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. As ações que envolvam o exercício de direito de greve. 3. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores. 4. Os mandatos de segurança, habeas corpus e habeas data quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. 5. Os conflitos de competência entre os órgãos com jurisdição trabalhista. 6. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente das relações de trabalho. 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. 8. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, 1A e 2 e seus acréscimos legais. 9. Outras controvérsias decorrentes das relações de trabalho. Ou seja, a Justiça do Trabalho é competente para julgar todos os problemas e conflitos que surjam das relações de trabalho e que também surjam de problemas de conflitos envolvendo as estruturas de representação das partes envolvidas nas relações de trabalho. Já os tribunais e juízes eleitorais, tá? Aqui vem uma parte da Constituição que trata especificamente de toda a estrutura e todos os problemas e conflitos envolvendo eleições e todos os processos de elegibilidade, todos os processos de filiação, todos os problemas que envolvam partidos políticos e eleições são de competência dos tribunais e juízes eleitorais, assim como todos os problemas todos os conflitos decorrentes da utilização e do exercício da função militar compete aos juízes e tribunais militares. Então, são justiças que têm temas específicos e que só tratam desses temas específicos. Já, então, por um processo de especialização, esses temas tocam essas 3 justiças especializadas. O que resta é da justiça comum. E a justiça comum, a competência será distribuída a partir do artigo 109 da Constituição Federal, que diz o quê? Aos juízes federais compete processar e julgar. E aí vem uma lista com 11 incisos de todas as matérias, todos os conflitos que são de competência dos juízes federais. Residualmente, na Justiça Comum, o que não está previsto no artigo 109 toca a competência dos juízes estaduais de primeiro grau. Então, a competência dos juízes estaduais que atuam no primeiro grau nas comarcas é residual em relação à competência dos juízes federais. Então, repassando rapidamente, nós temos os órgãos do judiciário, que são órgãos de um poder, o poder é um só. A competência, o que cabe a cada um desses órgãos julgar, o ponto inicial de partida, para nós sabermos isso, é a Constituição Federal. E o primeiro critério, o que são matérias específicas, especializadas, matérias restritas, problemas e conflitos resultantes das relações de trabalho e dos seus órgãos, né? das instituições envolvidas, matéria dos juízes e dos tribunais do trabalho. Questões que envolvem todos os aspectos e todas as fases, todos os passos dos processos eleitorais, juízes e tribunais eleitorais. Todos os conflitos que decorram do exercício da função militar, do uso da farda, né? Compete aos juízes e tribunais militares. Isso é a justiça especializada. Por resíduo, o resto toca à justiça comum.
A justiça comum, ela é dividida em justiça federal e justiça estadual. A Constituição Federal, no artigo 109, vai estabelecer expressamente a competência da Justiça Federal e, residualmente, o que não estiver no 109 cabe à jurisdição dos juízes estaduais. Tá bem? Então, esse um primeiro grande aspecto para nós entendermos a divisão das tarefas do Poder Judiciário entre os seus distintos órgãos. Então, uma outra questão importante para se entender é que a jurisdição ela não é exercida somente num nível. Ela tem distintos níveis que funcionam como níveis de revisão das decisões dos níveis inferiores. Então, possui instâncias superiores que revisam as decisões das instâncias inferiores. E isso é o que se chama, isso é matéria de processo, mas também envolve aqui a questão constitucional da organização do Poder Judiciário, isso é o que se chama de duplo grau de jurisdição. A jurisdição ela começa, a princípio, via de regra, claro que existem exceções, ela começa nos juízes de primeiro grau, juízos monocráticos, juiz singular, os processos terminam com uma sentença, uma decisão dada por um juiz singular, e essas sentenças elas estarão sujeitas à revisão pelos chamados tribunais, que estão acima, numa instância superior. Então, por exemplo, a decisão de um juiz na comarca de Santa Rosa, ela pode ser revisada, de um juiz estadual da comarca de Santa Rosa, ela pode ser revisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Por sua vez, as decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul podem ser revisadas pelos tribunais superiores que ficam lá situados em Brasília. Pode ser o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Se a matéria é matéria de juiz do trabalho da cidade de Santa Rosa, a decisão singular dada por um único juiz na comarca de Santa Rosa, na Justiça do Trabalho da comarca de Santa Rosa, ela pode ser revisada pelo Tribunal Regional do Trabalho, situado ali em Porto Alegre. E as decisões do Tribunal Regional do Trabalho podem ser revisadas pelo Tribunal Superior do Trabalho lá em Brasília ou pelo STF. E assim por diante, da mesma forma com a Justiça Estadual e da mesma forma com a Justiça Militar. Então tem órgãos, instâncias distintas que funcionam como instâncias de revisão das instâncias jurisdicionais que estão num nível abaixo. E saindo do primeiro grau, as decisões de mérito, as decisões que se referem à matéria principal do processo, nos tribunais superiores, elas são sempre tomadas por órgãos colegiados. No caso dos tribunais, por exemplo, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, ou do Tribunal Regional do Trabalho, ou do Tribunal Regional Eleitoral, nós temos grupos, órgãos colegiados fracionários do tribunal, que se compõem de três, por exemplo, as chamadas câmaras ou as chamadas turmas, que vão, pelo voto de 3 juízes, julgar os recursos daquela decisão lá do primeiro grau. Então, isso é o que se chama de duplo grau de jurisdição, que em alguns casos pode ter mais graus, né? Porque pode o processo que começou em Santa Rosa ir para Porto Alegre pode acabar lá em Brasília. Então, são diríamos assim, mais instâncias de revisão. Tá? O judiciário, então, ele se compõe de distintos tribunais e juízes e também, a partir da emenda constitucional número 45, que foi uma emenda constitucional que fez uma reforma do judiciário, se incluiu como órgão do Poder Judiciário o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que tem funções específicas dentro da estrutura do judiciário, que são mais afeitas à atividade fiscalizatória, tanto das questões administrativas quanto financeiras, e também em relação
aos deveres funcionais dos juízes. O Conselho Nacional de Justiça, que está previsto no artigo 103b da Constituição Federal. O Conselho Nacional de Justiça, composto de 15 membros, com mandato de 2 anos, é admitido uma recondução sendo. Aí vem uma lista de quem é que compõe. E o Tribunal de Justiça tem a sua competência prevista no parágrafo 4º do artigo 103b e diz o seguinte: compete ao Conselho, CNJ, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Então vem uma série de funções fiscalizatórias, fundamentalmente, que compõem as atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos os juízes de primeiro grau, tanto da Justiça Comum quanto das Justiças Especializadas. Nós temos os tribunais de apelação. Os juízes estaduais podem ter as suas decisões corrigidas pelos tribunais de justiça dos estados, os juízes federais pelos tribunais regionais federais, os juízes do trabalho pelos tribunais regionais do trabalho, os juízes eleitorais pelos tribunais regionais eleitorais e os juízes a justiça de primeiro grau da justiça militar pelos tribunais militares. Depois nós temos uma outra instância que são chamados tribunais superiores. Então, o Superior Tribunal de Justiça poderá corrigir decisões oriundas dos tribunais de justiça dos estados e dos tribunais regionais federais. O Tribunal Superior do Trabalho corrige as decisões, poderá julgar as decisões dos tribunais regionais do trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral dos tribunais regionais eleitorais e o Superior Tribunal Militar dos tribunais militares, das decisões que vêm dos tribunais militares. E o STF é a grande corte de fechamento do sistema que pode examinar as decisões desses tribunais superiores ou até mesmo decisões dos tribunais de apelação, como é o caso, por exemplo, da interposição do recurso extraordinário. Então, uma decisão prolatada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul pode subir direto para o STF, no caso, por exemplo, de problemas que envolvam o controle de constitucionalidade. Então, esse primeiro vídeo é sobre a organização dos poderes, especificamente do poder judiciário. Logo, logo, já voltamos com outro vídeo sobre funções e outras questões que envolvam o poder judiciário.